Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do governo se enrolando nas próprias pernas, cara. É impressionante isso. Eu cantei essa pedra, eu falei ontem. Esse negócio de ressarcimento do INSS vai ser um tiro no pé do governo. Ele vai se enrolar nessa parada. Enquanto era 6 bilhões de ressarcimento das associações, já era complicado, já era chato, já era difícil. Já ia ser a gente que ia pagar no final das contas, né? Mas agora que tem 90 bilhões, ficou mais complicado ainda. O pessoal do governo está apavorado, por quê? Porque o Lula prometeu reembolsar todo mundo. O Lula falou que vai reembolsar todo mundo. Eu, se fosse você, meu amigo aposentado, eu não esperava isso não, tá? Tomara que ele consiga. Tomara que ele consiga reembolsar todo mundo. Mas vai ser uma coisa complicada, mas muito complicada. Eu vou explicar para vocês o porquê aqui. Né? Primeiro pelo valor, né? Quando ele prometeu 6 bilhões, já seria um absurdo 6 bilhões. Essas associações não vão ter dinheiro para isso, né? Mas o segundo ponto é que ele precisa primeiro terminar a investigação para determinar se a coisa é falsa mesmo ou não é. Por enquanto, a Polícia Federal está investigando. Mas para pensar, se ele obriga digamos, o sindicato do irmão do Lula a devolver o dinheiro para o pessoal dos aposentados lá. Primeiro que o sindicato não vai ter dinheiro, ele vai decretar falência, vai ter que fazer um processo de falência contra ele. Mas segundo, o sindicato vai entrar na justiça, vai falar, não, peraí, não, eu tenho um contrato aqui. Mas essa assinatura é falsificada, mas cadê a prova que ela é falsificada? Entendeu o problema? Ou seja, a polícia teria que chegar até o final da investigação para determinar se realmente é tudo falso, para então anular os contratos e então proceder à devolução. Só que o Lula não quer isso, o Lula quer velocidade, porque está preocupado com a eleição ano que vem. Isso está impactando na imagem dele, né? Então, ou seja, ele quer rapidez, ele quer que devolva logo o dinheiro dos aposentados. Como é que ele vai fazer isso? Cara, é um inferno essa coisa. Eu tô para te dizer que ele vai ter dificuldade para cancelar esses descontos, tá? Até para cancelar, porque vai ter associação dessa que vai entrar na justiça contra o INSS. Vai falar, não, peraí, pô, tá cancelando por quê? Cadê a prova que é fraudado isso? E eles vão ter que fazer isso, porque se eles não fizerem isso, vai ser meio que uma admissão de culpa de que é fraudado. Meu amigo, isso vai causar um inferno jurídico pro Lula, essa pressa dele em resolver esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Dinossauro do Acre, Pirata Revoltado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, eu acho um absurdo, tá? Eu não estou dizendo que ele não deveria reembolsar as pessoas, eu acho que ele tem que reembolsar as pessoas mesmo, é um absurdo roubar de aposentado, né? O problema é que ele não vai conseguir receber rápido dessas entidades todas, não vai conseguir, mesmo que ele... Primeiro que ele tem que provar que tem golpe, tem que ter todo o processo, o devido processo legal. Vai ter que terminar a investigação da polícia, vai ter que entrar com um processo na justiça, a justiça vai ter que ter grau de recurso. Isso daí, meu amigo, você bota 4, 5 anos para provar isso daí, até para ter o reembolso no final. Para ter o reembolso, as empresas vão alegar que o contrato é válido, que tinha que desembolsar mesmo, que o valor é devido. Então, imagina a dor de cabeça que vai ser isso, né? Além disso, tem toda a questão fiscal. Tem os impostos, né? O pessoal pagou imposto sobre isso, né? Então repara a dor de cabeça que o governo Lula está enfrentando por essa promessa, porque o Lula prometeu aqui, ó. O Lula cobrou e o chefe do INSS prometeu agilidade no reembolso a aposentados. O cara tá até rindo aqui, tá rindo não sei de quê, tá rindo talvez ele tá apavorado, tá rindo de nervoso nisso daqui, né? Porque só pode, né? O que está acontecendo é isso. É um absurdo ter descontado os aposentados? É um absurdo. Agora, para voltar a isso, você tem que primeiro provar essa coisa toda, tem que fazer a investigação da PF, provar que está errado. Eu tô para te dizer que meramente o governo ter cancelado os descontos daqui para frente, que eu espero que o governo tenha cancelado daqui para frente, que não vai descontar mais nada daqui para frente, né? Mas só isso já vai ter empresas e bancos e sindicatos entrando na justiça dizendo que não, pô, mas eu tenho um contrato válido aqui, o cara assinou aqui, tá aqui a letra dele, aqui, um X aqui que ele fez aqui, ó, que foi falsificado aqui no sindicato mesmo, mas tem que provar que o contrato é inválido, né? Cara, a dor de cabeça que vai dar isso. E por que o Lula prometeu essa parada de reembolso? Ele prometeu essa parada de reembolso porque ele sabe que ele tá perdido nessa história, né? Esse escândalo é muito pior do que o escândalo do mensalão, do petrolão, é muito pior que tudo. Por quê? Porque esses outros escândalos eram escândalos etéreos, né? Corrupção lá no governo. Tá roubando dinheiro nosso? Tá roubando dinheiro nosso, mas tá roubando através dos impostos, que já são um roubo, né? Então é o ladrão roubando já o seu dinheiro e ainda desperdiçando esse dinheiro que ele tá roubando de você.
Agora, esse caso aqui é muito pior. Ele está roubando do aposentado mesmo, está tirando dinheiro indevido da conta do aposentado para abastecer o sindicato do irmão do Lula, né? Que a gente viu, eu falei no vídeo aqui, eu expliquei que começou com o sindicato do irmão do Lula. Foi o sindicato do irmão do Lula que levou a cartinha lá em 30 de janeiro de 2023. O governo Lula mal tinha começado, estava começando o governo Lula. Foi o irmão do Lula, pô, Lula, libera esse troço aqui para nós poder roubar os aposentados, pô, aqui, ó, tem que agilizar isso aqui pra gente roubar mais os aposentados, e o Lula foi lá e aceitou. Foi o Carlos Lupe, mas é lógico, né, o Carlos Lupe aceitou porque era o irmão do Lula pedindo, né, então, ou seja, é o Lula que fez essa parada toda, né. Então, roubaram pra caramba. Isso aí é um absurdo, né? Tem que devolver, tem que devolver. Agora, o problema é que o Lula prometeu devolver rápido. Falou aqui, ó, que vai devolver em... o chefe do INSS, que tá rindo de nervoso aqui, prometeu agilidade no reembolso aposentados. Ele não disse quando é que vai ser, mas que vai ter um plano na semana que vem. Coisa... Eu quero ver como é que vai ser isso, cara. Vai ser muito engraçado. Porque, de novo, o pessoal tá lembrando aqui, é que isso juridicamente é complicado pra caramba. Tem que comprovar que os contratos são falsos, tem que anular os contratos todos, tem que ver as cláusulas penais dos contratos todos que estão lá, porque, mas é contrato falso, Peter. É contrato falso, eu sei, mas tem que provar que o contrato é falso. Em princípio, o contrato é verdadeiro, ou seja, as entidades, o sindicato do irmão do Lula vai entrar na justiça contra o INSS querendo receber o contrato, porque tá alegando que o contrato é verdadeiro. A Polícia Federal ainda não conseguiu fazer todo o processo de provar a coisa. É roubado? É roubado, tenho certeza que é roubado. Mas tem que ter o processo de prova, né? Aqui, ó. E no final, se isso for mal sucedido, tem o potencial de ampliar ao invés de resolver o estrago político causado. Ou seja, isso pode quebrar o INSS no final das contas, pode ser muito pior. O pessoal pode parar de receber do INSS porque quebrou o INSS, né? Ok, o caso do meteu o governo num buraco grande do qual não sabe ainda como sair, e pode ser muito pior do que entrou nele, né? E de novo, é aquilo que eu falei para vocês. Eu falei ontem que o governo Lula queria chamar a atenção para o crédito consignado para desviar a atenção do caso do sindicato do irmão do Lula, né? Você teve a fraude de 6 bilhões, que foi esses descontos de sindicato, desconto de associação e não sei o que já é um absurdo isso, é um absurdo completo. Só que isso tem a digital do Lula, né? Isso aumentou muito depois que o Lula tomou posse e o cara que pediu foi o irmão do Lula. Então, ou seja, tem a digital do Lula em tudo nisso daí, não tem como salvar o Lula nesse caso. Aí o que o Lula pensou? O que os marqueteiros do Lula pensaram? Vamos fazer um outro escândalo maior ainda, que é o caso dos consignados, porque aí a gente livra o Lula. A gente fala que não, mas isso vem da época do Bolsonaro, então não tem problema, o Lula está resolvendo o problema agora. Só que tem 3 problemas nessa história. Primeiro que a população não percebe, não vai saber fazer essa distinção, sabe que é o Lula que é o presidente atual, a culpa é do Lula, né? Segundo que o consignado também foi favorecido pelo Lula. Lembra que o Lula adora consignado? O Lula adora banco. O consignado para funcionário público começou no primeiro governo do Lula. O consignado no INSS começou no primeiro governo do Lula. O consignado para CLT começou agora, no governo Lula agora. Lembra que começou o consignado CLT? O pessoal CLT pode se preparar, vai ter fraude também com vocês, vai ter gente vendendo coisa errada para vocês, vai ter gente descontando do seu salário, né, o consignado ali de forma na roubalheira, como estou fazendo no INSS, como fizeram com o funcionário público também, né? O Lula adora esse papo de consignado porque dá muita margem para roubalheira, ele ama os bancos, né? Os bancos ganham dinheiro muito com isso. Só que tinha o terceiro ponto que eu falei ontem. Qual que era o terceiro ponto? A questão de você fazer o reembolso de um negócio que agora é 90 bilhões. Aí não tem condição nenhuma. Aí fudeu completamente pro Lula. Uma coisa é ele prometer que vai resolver os 6 bilhões, né? Mas agora ele vai falar o quê? Que resolveu os 6 bilhões e ele vai devolver, mas os 90 bilhões não vai devolver? Pera aí, como é que funciona isso? Então devolve uma fraude, mas não devolve a outra? Que negócio é esse, né? Então repara que essa história toda aqui ferrou o Lula mais ainda. O Lula tentou se salvar do negócio, acabou se ferrando mais ainda com a questão dos consignados, né? Porque, de novo, o caso tem digital do Lula também, nesse caso do consignado também. Da mesma forma, ele queria dizer no consignado que não, que esse problema do consignado a gente pegou do Bolsonaro e estamos resolvendo agora. É muito maior do que o problema das entidades lá sindicais, que esse realmente cresceu no governo Lula, né? Só que aí aqui, ó, olha só, o que está acontecendo aqui? Fraude no INSS. Beneficiários dizem que descontos ilegais começaram antes de 2019. É lógico que começaram, eu falo para vocês, isso tem desde que fundou o INSS, tem essa porra desses descontos errados na planilha lá, né? E não é só isso não, eu já falei para vocês, o INSS é uma peneira de fraude. O que tem de fraude no INSS vocês não têm ideia, é muito pior que isso. Olha esse outro caso aqui, ó. Polícia Federal descobre novo esquema de fraude no INSS com pessoas fictícias. As pessoas inventavam pessoas. Agora, olha como é que é o negócio. Me explica essa coisa.
Você já tentou se aposentar? Você já é aposentado? Já tentou se aposentar? Se você não passou por isso ainda, eu vou te dar uma dica. É difícil, é difícil. É uma dor de cabeça danada. Eles cobram o documento, você tem que voltar lá, você tem que provar um monte de coisa, tem que levar um monte de documento, carteira assinada e coisa e tal. E para você se aposentar, tem uma fila enorme para você se aposentar, uma dor de cabeça danada. Agora me explica como é que eles criaram do zero 40 pessoas fictícias que eram interpretadas por 10 pessoas verdadeiras, 10 idosos se passaram por 40 pessoas fictícias e receberam dinheiro durante 20 anos. Como é que eles conseguiram isso? Eu vou te dizer como. Eles conseguiram com gente lá dentro. O INSS é uma quadrilha, é roubo para tudo, é uma peneira isso daí. Eu sei dessa história de casos passados meus também, que eu podia ter ajudado a investigar esses casos no passado e, meu amigo, é muita roubalheira que tem no INSS. É muita roubalheira que tem. Vai por mim. Eu sei, eu conheço o INSS. Então, essa é a história que o pessoal, essa roubalheira, tem várias, e já tem desde sempre. Não o Lula queria dizer que é desde 2019 para botar a culpa no Bolsonaro, mas não é, desde sempre que tem isso. E ao contrário, o Bolsonaro tentou resolver o problema. Quem escancarou a porta do negócio foi o Lula de novo, né? E o Lula se fudeu, porque, de novo, ele tentou resolver o negócio botando a fraude maior, só que agora a fraude maior, como é que ele vai fazer para devolver esse dinheiro? Eu não sei nem se ele vai conseguir devolver os 6 bilhões, eu não sei nem se ele vai conseguir parar de descontar dos aposentados, tá? Eu não sei como é que ele vai fazer isso, porque, de novo, as associações vão entrar na justiça contra o INSS querendo receber do INSS. Tá arriscado, o INSS tem que pagar para os aposentados e tem que pagar para as associações também, tá? E você sabe que o INSS já está mal das pernas, né? E você sabe que o INSS somos nós, os brasileiros, né? Vai ser o nosso dinheiro que vai estar saindo nisso daí também, né? Enfim, é este o tipo de absurdo que você tem por lá, né? E não é à toa que o governo Lula está desesperado para evitar uma CPI. Ele sabe que a situação dele já está muito ruim e com uma CPI vai ser muito pior, né? E agora, do jeito que a coisa tá, ele está tentando evitar uma CPMI do INSS com uma manobra no Senado, não sei o que lá, está pedindo para parlamentares retirarem a assinatura. E eu acho que o Lula não vai conseguir não, cara. Esse escândalo tá tão grande, mas tão grande, que o Lula se fudeu nessa, se fudeu triplamente. Se fudeu inicialmente, porque fez uma coisa que era para culpar o Bolsonaro, acabou vendo o problema na coisa dele mesmo. Se fudeu porque o irmão dele tá com as digitais todas nesse problema, então não tem como separar isso do irmão do Lula. E se fudeu quando tentou botar o consignado para tentar descartar, para tentar dizer que o outro é uma fraude pior ainda e que vem desde a época do Bolsonaro. Porque, no final das contas, não é nada disso. Tem fraude no consignado? Tem. Desde a época do Bolsonaro? Sim. Desde antes do Bolsonaro. Já tinha esse negócio, desde muito antes já tinha desconto indevido de consignado dos aposentados, né? Então, isso já vem de muito tempo. É uma quadrilha que tem lá no INSS fazendo isso, né? Uma quadrilha enorme. E esse é o problema. E agora o Lula se fudeu porque prometeu reembolsar esse pessoal e, do ponto de vista técnico, não tem muito. Imagina se o Lula não consegue nem cancelar os descontos. Se chega mês que vem, os aposentados recebem desconto de novo. E há esse risco, tá? Há esse risco. Porque tem contrato válido, como é que vai fazer, né? E o Lula tá ferrado, meu amigo. Ele se fudeu nessa. Eu sabia que esse pinguço corrupto ia voltar a roubar, que a gente ia botar ele na cadeia, mas eu não imaginei que ele ia roubar uma coisa tão ruim quanto roubar aposentado. Eu achei que ele ia roubar a Petrobras, ia roubar a Eletrobras, ia roubar as empresas brasileiras, o Correios. E bem, ele tá roubando também, tá? É porque não saiu ainda os escândalos da Petrobras, dos Correios, mas você pode saber que ele tá roubando isso também. O Lula, pô. É o ladrão, é o chefe da organização criminosa, é o chefe da Orcrim, tá roubando a porra toda. Eu não imaginava que ele fosse chegar a roubar aposentado, cara. Putz grila, agora não tem jeito, agora o Lula tem que acabar o dia dele na cadeia. Ele e o Alexandre de Moraes, dois que tem que ir pra cadeia pagar pelos crimes que estão cometendo.